Espero que você tenha tido até aqui uma manhã agradável. Espero que esse também seja um dia muito especial para você. Para mim é uma alegria poder estar aqui para dividir a palavra de Deus com vocês nesse final de semana. Ontem nós já tivemos a chance aqui de refletirmos um pouquinho e hoje ainda mais uma oportunidade se abre diante de nós. Então eu realmente espero que você tenha expectativas elevadas para que Deus possa abençoar a sua vida, segundo as suas promessas e segundo o próprio desejo dele. Como o Tiago já mencionou, eu vim acompanhado pelo meu irmão, então a gente está tendo a chance de passar alguns dias aqui juntos e para a gente é um prazer e um privilégio servir a igreja e de alguma forma contribuir com o avanço do reino de Deus. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abre ela na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos abrir a palavra de Deus. Tendo achado, vou pedir para você inclinar a sua cabeça mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, nós estamos com um livro sagrado aberto diante de nós e nós cremos que ela é a Tua palavra, a Bíblia. E nós pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento. Nenhum de nós é capaz para sondar os Teus pensamentos. Nenhum de nós consegue entender a profundidade da Tua glória, da Tua graça. Mas o Teu Espírito se propõe a nos ajudar quando nós nos aproximamos do Senhor, nos dando entendimento, trabalhando no nosso coração. E nós nos aproximamos do Senhor nos méritos de Jesus Cristo, nosso intercessor. Por isso que neste momento o Senhor se faça notável entre nós. Que ao deixarmos este recinto tenhamos a clara certeza de que o Senhor falou com o seu povo. Que o nosso coração esteja humilde para receber aquilo que o Senhor deseja nos comunicar hoje através da Tua revelação. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Versos 9 e 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 9 e 10. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita a partir de Roma. O apóstolo já respirava ameaças de morte e ele sentia que o seu tempo ele estava chegando ao fim. Quando você lê as duas cartas de Paulo a Timóteo, você vai perceber um tom muito diferente entre elas. A segunda já tem um tom de despedida. E aqui neste verso, a gente encontra aqui algumas coisas, mas um detalhe eu queria utilizar com vocês como base da nossa reflexão de hoje. O apóstolo Paulo contava com uma equipe de trabalho missionário. Ele não trabalhava sozinho. Parte do seu ministério era formar outros líderes. E o apóstolo Paulo tinha um sistema de evangelismo itinerante. Ele ia a um determinado lugar, fundava uma igreja, treinava uma liderança local, deixava um assistente dele naquele lugar enquanto ele partia
para um outro território. E ele costumava se comunicar com as igrejas e com os seus assistentes por carta para garantir que as coisas pudessem funcionar da melhor forma possível. Algumas destas cartas foram preservadas e elas compõem o cânon sagrado. Outras, elas acabaram não sendo preservadas, se perderam e na direção do Espírito não seriam relevantes em termos globais, mas as que foram preservadas no cânon que você tem aí e que corresponde mais da metade do Novo Testamento foram escritas pelo punho do apóstolo Paulo. Essa é uma delas, a segunda carta de Paulo a Timóteo. E ela diz que um assistente seu, um membro da sua equipe, acabou desistindo e ficando pelo meio do caminho. Você pode imaginar alguém que viu o que viu, presenciou o que presenciou, testemunhou o que testemunhou, e ainda assim ter naufragado na fé, abandonando o ministério e também deixando a igreja. Essa é uma constante em toda a história bíblica. Pessoas que conhecem a verdade, mas que acabam abandonando a fé e acabam apostatando da fé. Estatisticamente, eu estou falando aqui hoje de manhã na igreja para salvos e perdidos. É possível, estatisticamente, que eu esteja falando para alguém hoje aqui que vai ficar pelo caminho e que vai abandonar a fé. Já faz muitos anos que eu prego essa mensagem. E me enche de tristeza saber que em algum momento alguém ouviu o que eu disse e que você vai ouvir hoje aqui pela manhã. E em algum momento eu soube e essa pessoa também ficou pelo caminho. Tem sido sempre assim. O título da mensagem dessa manhã é Ninguém me avisou e eu me perdi. Não é o seu caso. Você será avisado. De alguma forma você será avisado. De alguma forma nós faremos aqui um diagnóstico hoje pela manhã e você terá condições de avaliar a própria vida, entendendo se você está dando alguns passos em direção à apostasia ou não. Demas, nas palavras de Paulo, amou mais o presente século e abandonou. Não abandonou apenas a companhia de Paulo, mas tudo que este apóstolo representava. O evangelho, o avanço do reino, a igreja, os propósitos de Deus para a vida dele. Ele o abandonou, amando mais o presente século. Vamos a alguns textos da palavra de Deus, porque essa expressão, presente século, ela tem um significado. Vou pedir para você recuar um pouquinho até a segunda carta, também do apóstolo Paulo, mas à igreja de Corinto, lá no capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4 e o verso 4. Observe a força desse texto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Neste verso, o apóstolo Paulo acrescenta algo ao século, este presente século. O presente século é a ameaça à igreja. Presente século é tudo aquilo que desvia a atenção da igreja ao século por vir. Presente século é aquilo que prende você no agora, iludindo você em relação ao futuro. Presente século é quando você foca nas tuas coisas de tal forma que ela compromete o futuro que Deus tem, o propósito que Deus tem para você no futuro século. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o Deus deste século continua sendo o mesmo. E ele tem um objetivo: cegar o entendimento das pessoas à beleza do evangelho. É como se as pessoas estivessem sob um feitiço. É como se elas não enxergassem um palmo à frente do seu nariz. É como se elas fossem vendadas e encaminhadas para a destruição. O presente século cega o entendimento. E é por isso que nós vivemos hoje num contexto em que as pessoas se recusam a aceitar o óbvio. É por isso que nós vivemos hoje num contexto onde a razão, onde o concreto, onde os fatos não importam mais. O que importa é como eu me sinto em relação aos fatos. O que importa não é o que é verdade, o que importa é o que eu sinto ser como verdade. Não é mais o concreto, mas é o abstrato.
Não é mais o que a palavra diz, mas como eu me sinto em relação à palavra. E aí nós criamos filtros a partir de nossas próprias vontades. Isso aqui é uma estratégia do Deus deste século, cegar o entendimento das pessoas. E é por isso que, diante de algumas discussões, diante de alguns embates, você às vezes parece que está falando para as paredes. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cegas. Elas foram cegadas. Observe outro texto. Paulo agora a um jovem pastor chamado Tito, lá naquela carta, pequena carta, no capítulo 2, orientando este outro servo, seu auxiliar, muito semelhante a Timóteo, Tito, capítulo 2, o verso 12, diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, observe, no presente século, olha a forma, sensata, justa e piedosamente. A Bíblia não nega a realidade em que nós estamos vivendo. Jesus disse, na noite em que foi traído: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque a Bíblia sabe que nós vivemos num ambiente hostil, de que as coisas aqui não são fáceis. A Bíblia sabe onde o teu calo aperta. Deus tem completa consciência de que não é fácil viver aqui. Isso é claro. Mas o apóstolo escreve a Tito e diz o seguinte: ainda que a gente viva nesse contexto de paixões, de renegadas, de impiedade, de paixões mundanas, no presente século, no mundo, o que o Evangelho nos propõe é que a gente viva de forma sensata, justa e piedosa. Você não pode se ajustar às correntes naturais do presente século, porque o que acontece no presente século nunca esteve em harmonia com a igreja, nunca. A igreja sempre foi uma instituição contrária às tendências do presente século, e todas as vezes que a igreja cedeu ao presente século, mesmo com desculpas missionárias, ela foi infiel àquilo que Deus lhe confiou. O pragmatismo de Constantino no quarto século disse: não, para alcançar os pagãos não há problema de absorver aqui um ou outro elemento, a gente só vai fazer uma conexão com o que eles conhecem, com o que eles usam, com o que eles fazem, mas a gente vai ressignificar aqui para as coisas do cristianismo. Nós não aprendemos nada com a história. A igreja é diferente. E a gente não pode ter vergonha da igreja. A gente não pode querer que a igreja não se pareça uma igreja, porque a igreja é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra, e ela foi chamada para fazer o que nenhuma outra instituição humana seria capaz de fazer. E se Cristo não se envergonha daqueles que são chamados pelo seu nome, nós vamos nos envergonhar de nós mesmos, fingindo que nós não somos aquilo que nós somos? Não faz o menor sentido. Romanos 12, esse você conhece bem, verso 2, também o apóstolo Paulo. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este... Eu disse, você conhece. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O recado, de novo, é o mesmo. Você vai viver num século, mas de maneira justa, piedosa. E aqui o apóstolo está dizendo: não se conforme com este século. Você precisa ter uma mente renovada. Não queira se ajustar às tendências atuais, porque elas não estão em harmonia com a proposta do Evangelho. Vamos a Jesus agora, Lucas capítulo 18. Olha a tentativa de Jesus de levar a sua audiência a não pensar no presente século. Versos 29 e 30 do capítulo 18 de Lucas. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no porvir a vida
Jesus está tentando levar a sua igreja a pensar no século futuro. Deus não vai deixar você na pior agora e muito mais, Deus não vai deixar você a ver navios na vida futura. A promessa é clara. E aqui Jesus faz uma lista das coisas que são mais importantes para nós: família, lar, filhos. Mas nem isso é desculpa para nós colocarmos Ele em segundo lugar. Primeiro o reino, primeiro Deus. Que coisa. O que nós podemos perceber na revelação bíblica é que existe uma tensão entre o presente século e o século futuro. E você vai ter que se posicionar em relação a isso. Existe uma tensão no agora e no depois. Sempre foi assim. A Bíblia diz que os fiéis filhos de Deus, eles olhavam uma pátria superior, e alguns deles desceram à sepultura sem ver cumprida a promessa em seus dias, mas ainda assim eles olhavam para o futuro, eles olhavam para o amanhã. Deus quer que você viva com esperança. E ainda que tudo esteja desabando à sua volta, Deus quer que você olhe para o futuro com profunda expectativa, porque Ele não vai colocar você em furada. Existe algo extraordinário para você. Então, meu apelo para você nessa manhã é: não fique pelo caminho. Não fique pelo caminho. Nós estamos vivendo num momento em que mesmo professos cristãos têm altares profanos em seu coração. Altares profanos. Nós olhamos com horror a infidelidade de Israel no passado, achando que nós não caímos nos mesmos pecados que eles, que flertavam com Baal, Moloque e outras divindades pagãs. Mas se você e eu prestarmos atenção, a gente vai entender, não sem muita dificuldade, que o inimigo das almas ele tem se sofisticado em nos apresentar outros ídolos, outros altares, novas formas de paganismo. Ele tem se especializado, ele tem estudado o comportamento humano e para ele não importa se seja de maneira escrachada, de maneira aberta ou de maneira velada e até religiosa, mas contanto que você se perca, para ele está bom. E aqui há um grande risco, porque muitos de nós, guardadores do sábado, que devolvemos o dízimo e frequentamos a igreja regularmente toda semana, nós mantemos no nosso coração altares profanos, hábitos mofados, que enfraquecem a influência do Espírito de Deus na nossa vida, que tiram de nós a utilidade missionária, que colocam os nossos próprios desejos e sonhos no centro da questão, como se a vida fosse se resumir às coisas que a gente consegue conquistar aqui. E nessa manhã eu faço um apelo a você. Você e eu precisamos eliminar estes altares do nosso coração. Deus precisa voltar a ser o primeiro. Não há como dividir a prioridade da nossa vida entre várias coisas e Deus. Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Se isso não acontecer, é uma questão de tempo. Nós vamos ficar pelo caminho. Nenhum de nós está imune a isso. Nenhum de nós. E quanto mais seguros nós nos sentimos, mais risco nós corremos. O tempo que você tem de igreja, o cargo que confiaram a você em comissão, os teus feitos, aquilo que você já conseguiu fazer, realizar, o que você já doou de tempo, de dinheiro, de energia, nada disso garante a você a segurança para o dia de amanhã. Então eu queria fazer uma análise aqui. Você sabe que nos Estados Unidos, no norte do estado do Arizona e ainda pegando outros estados, pega uma parte acho que uma parte do estado do Colorado, do estado de Utah, você tem uma falha geológica mais famosa, quem sabe, do mundo, chamada de Grand Canyon. Eu não sei quantos de vocês se sentem atraídos por fenômenos assim da natureza, não sei se alguém de vocês já esteve por lá visitando, mas o Grand Canyon é um lugar que vale muito a pena conhecer se um dia você tiver oportunidade. Eu sou do litoral de Santa Catarina
E eu tinha uma referência de grandeza. Quando eu queria ilustrar de alguma forma algo muito grande, eu me referia ao mar. Então, por ter crescido numa região litorânea, quando nós íamos à praia, e eu sou ali da região de Florianópolis, existem algumas praias que você consegue acessar apenas fazendo uma caminhada ou pelo mar. Então, às vezes, você tem uma vista panorâmica do Atlântico muito bonita, alta, privilegiada. Então, eu me lembro ainda, menino, no Clube de Desbravadores, algumas caminhadas que nós fazíamos, existe uma praia em específico, eu me lembro que eu me sentava no meio da trilha, na metade da caminhada, porque você subia por uma colina e depois descia, uma caminhada de aproximadamente umas 3 horas, mas quando nós atingimos a parte mais alta com a vista, eu me lembro olhar para aquele oceano Atlântico, assim, azul, bonito, aquele mar, aquilo era muito grande, aquilo sempre me impressionou muito. Mas eu acabei adquirindo uma outra referência de grandeza, de um jeito muito diferente, porque é muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Foi quando eu fui ao Grand Canyon pela primeira vez. E, de fato, é um lugar que impressiona você e faz você se sentir muito pequeno. Porque é um buraco enorme, grande, distante, e você consegue ver o vale lá embaixo, a outra, uma parte extrema, é tão grande, que você tem algumas centenas de quilômetros. Esse buraco, essa falha geológica. Em alguns pontos você tem a possibilidade de ver a abertura assim, bem distante, quando o tempo está claro, aberto, e você vê a grandeza de tudo aquilo, né? Você consegue, inclusive, fazer trilhas lá embaixo. E algumas das atrações que eles proporcionam com guia é você descer até a parte mais baixa do vale. Você tem os mirantes na parte de cima, onde foram construídas várias estruturas para você contemplar aquela cena, mas você tem condição de descer. E quando você está na parte de cima e você vê toda aquela altura, e às vezes acontecem acidentes, e as pessoas estão cada vez mais malucas com esse negócio de bater selfie, de vez em quando acontece uma coisa horrorosa lá, é assustadora, porque as pessoas vão em lugares perigosos para poder tirar a foto perfeita, não é? Mas quem tem um pouco de juízo, e a minha percepção de perigo é bem diferente da minha esposa, assim, ela diz que essa parte do meu cérebro está com defeito, assim, que eu não sinto muito perigo, às vezes quando eu estou ali, né, na altura, ou mergulhando, ou qualquer coisa do tipo, ela acha que esse negócio não funciona direito. Já o dela, tá meio descalibrado, assim, porque a beirada está lá, ela está aqui, ela faz assim, ó, né? Mas quando você consegue ir assim na beirada e você tem ali uma percepção da altura, para quem funciona direito o cérebro, você olha aquilo e aquilo desperta em você um alerta, perigo, cuidado, né? Você sente medo, receio, é muito alto. Então, diante do perigo, você olha aquilo e você se protege. Você mantém uma certa distância, você se segura, você se calça, você não se inclina, você não se aproxima, porque o perigo está evidente e você se protege em relação a isso. E há um sistema de defesa que é acionado e você fica cauteloso. Mas quando você faz uma caminhada lá para o vale, dentro do Grand Canyon, eles fazem uma trilha. Essa é uma trilha que várias delas existem lá, mas elas foram produzidas, trabalhadas para que desse um máximo de conforto para quem fosse descer. Então você faz isso de maneira de zigue-zague, você tem curvas, você tem descidas, e eles vão suavizando. E não é uma descida na vertical, é uma descida na diagonal, e cheia de curvas e possibilidades. Então, essa descida ela faz assim, ó, lenta, num ângulo em que você não sente tanto o perigo. Você vai dando um passo após o outro. Mas quando você desce plenamente, quando você se dá conta, está lá embaixo, você vai perceber que você já está lá embaixo. A apostasia não é o jogar-se de um precipício. Ninguém apostata do dia para a noite. Ninguém apostata repentinamente. Ninguém desce no vale da apostasia jogando-se de cabeça verticalmente.
No mundo espiritual, a apostasia é como fazer uma trilha lenta, com pouco ângulo e até certa forma seguro e confortável. É possível que nessa manhã eu esteja falando para algumas pessoas que não estão percebendo o perigo. É possível que eu esteja falando para alguém que esteja fazendo a trilha e que já não está mais onde deveria estar, mas não consegue perceber que está em descida, em franca descida, em direção ao vale da apostasia. Então eu queria levar você a pensar em alguns sintomas da apostasia. E nesse momento vai exigir um pouquinho de nós, de honestidade, para que num diagnóstico pessoal a gente consiga perceber: aqui eu estou em perigo. Às vezes, ao ouvirmos uma mensagem na igreja, nós nos sentimos tentados a pensar: pena que fulano não está aqui para ouvir. Não caia nessa besteira. Que bom que você está aqui para ouvir. E você sabe que a vantagem de a gente trazer pregadores de fora, e eu sou pastor de uma igreja, e de volta e meia eu trago alguém para falar ao meu rebanho. A vantagem de trazer alguém de fora é que ele vai falar o que ele tem para falar, sem saber o que está acontecendo. Este é um sermão que eu prego há mais de 10 anos. O que eu falei ontem, o que eu vou falar agora, o que estou falando agora, o que vou falar à tarde, amanhã à noite, eu já falo há muitos anos. Algumas pessoas podem ter a impressão assim: essa daí foi encomendada para mim. E se for, dê glórias a Deus. Porque Deus está querendo salvar você. O primeiro sintoma da apostasia é quando nós nos afastamos desse livro. As pessoas vão deixando de ler as suas Bíblias. Elas passam pouco tempo lendo as Escrituras. Sua leitura está cada vez mais superficial. Há alguns anos atrás, os adventistas do sétimo dia eram conhecidos como o povo da Bíblia. Os pastores, sacerdotes, líderes religiosos diziam que deviam ter cuidado em estudar a Bíblia com um adventista, porque eles sabiam explicar as Escrituras. Uma pesquisa recente demonstrou, numa doutrina específica, uma grande confusão, mesmo entre os adventistas no mundo, uma má compreensão, e isso me chocou. Eu não tenho a referência agora aqui para dar a você, mas foi uma pesquisa feita pela Conferência Geral, dizendo que, globalmente, por amostragem, os adventistas do sétimo dia estão tendo uma compreensão muito limitada e distorcida, por exemplo, da doutrina do estado do homem na morte. O que era para nós uma coisa completamente resolvida há alguns anos atrás. Uma outra pesquisa feita na divisão sul-americana indicou, um determinado período, há uma década atrás, que a média de um adventista, da leitura da Bíblia de um adventista na América do Sul, girava em torno de 15 minutos por semana. Meus irmãos, ninguém sobrevive espiritualmente a 15 minutos de leitura da Bíblia por semana. Ninguém. É uma questão de tempo. Se a palavra de Deus não é lida e estudada por você, é uma questão de tempo. Você vai apostatar da fé. Você vai se iludir com qualquer figura carismática que pegar o microfone para falar na sua igreja e você vai achar que essa pessoa é uma espécie de oráculo, porque ela está entregando para você uma comida pronta e você não está pronto para se defender. Houve momentos no período em que a serva do Senhor ainda estava viva,
em que questões teológicas surgiram no seio da igreja, uma em especial na década de 80, sobre a justificação pela fé, a natureza de Cristo e outros assuntos interligados, em que ela era consultada e perguntaram, o que você tem a dizer? E ela dizia, vão estudar a Bíblia. Ela não batia o martelo, porque o povo tinha que estudar a Bíblia. Os posicionamentos dela muitas vezes surgiram depois que as conclusões foram tiradas na Bíblia. As pessoas estão se afastando da Bíblia. Eu disse ontem, repito, não adianta ficar ouvindo sermãozinho no YouTube como se isso fosse resolver ou substituir a tua leitura da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Se você tem uma enciclopédia bíblica em casa ou não, se você tem uma chave bíblica em casa ou não, se você tem uma concordância bíblica ou não, se você tem outras ferramentas ou não, não importa, você tem que ir à Bíblia. E sabe o que acontece quando você vai à Bíblia? Quando você pega esse livro diariamente para tomar uma porção dele, e você ora e diz, Senhor, eu quero entender a tua vontade para a minha vida. E humildemente eu abro o teu livro e eu quero que o Senhor me ensine. Sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai tomar lugar ao teu lado, dentro de você, ele vai fazer germinar a semente da verdade. Essa é a promessa. Você não pode ficar pegando comida de segunda mão. Eu insisto nisso, porque ninguém sobreviverá comendo comida mastigada. Você precisa tomar a palavra de Deus. Ela e ela somente. E eu vou dizer aqui um negócio que pode parecer até estranho para alguns de vocês. Eu sou um apaixonado pelos testemunhos e pela voz profética adventista. Eu creio, eu uso, eu leio, eu consumo. Mas nem mesmo os testemunhos devem substituir o estudo da palavra de Deus. Você não pode ler mais o Espírito de Profecia do que a Bíblia. Porque ela mesmo disse, não é para isso que serve o meu trabalho. O meu trabalho é conduzir as pessoas à Bíblia. É a luz menor que conduz à luz maior. Então, se você fica o tempo inteiro com os livros do Espírito de Profecia na mão, mais do que a Bíblia, está errado. E ela mesmo disse isso. Bíblia. Aí você tem o outro extremo, né? Você tem o outro extremo, que é gente que não lê mais ela, que é gente que não consulta mais ela, que é gente que não leva mais a sério o que ela disse. É um outro extremo. A Bíblia é um mapa. Seus escritos são comentários do mapa. É do mapa. Sintoma de apostasia é o abandono da palavra. Não abandone o livro. Precisa estar incorporado na nossa rotina o ano bíblico. Precisa estar incorporado, obrigado. Precisa estar incorporado na nossa vida o contato com a palavra diariamente. Diariamente. Nós vamos pegando uma conexão com Deus e nós nos tornamos menos vulneráveis aos ataques de Satanás. Porque quando você tem contato e familiaridade com as Escrituras, sabe o que vai acontecer? No dia a dia, a sua mente vai colocar você em sintonia com as palavras da verdade. Isso vai proteger você. Quando a vaidade, o orgulho, a ostentação quiserem ganhar espaço no teu coração, familiarizado com as Escrituras, você vai começar a ver conexões. Você lembra da vida de Saul e você diz, eu não posso agir que nem ele, teimoso, se justificando o tempo inteiro. Quando a ganância quiser ganhar no teu coração, você vai lembrar da história, porque você está conectado com a palavra. Você vai lembrar quão terrível foi para Judas o amor ao dinheiro. Você vai lembrar do servo de Eliseu, Gease. Você vai lembrar. E assim vai na vida cristã, porque a sua mente ela tem essas conexões, e a mensagem e o Espírito vão trazendo a você essa confrontação pela palavra.
Abandonar a palavra é o primeiro passo da apostasia. Se você anda lendo pouco a sua Bíblia, eu digo, repense a sua rotina, repense o seu hábito, repense a sua prática. Porque se você estiver lendo pouco a sua Bíblia, você está num caminho de apostasia, inevitavelmente. O segundo sintoma, diretamente associado ao primeiro, aqui a gente passa a orar menos. Orações rasas, superficiais. A oraçãozinha de sempre da comida. Aquela oraçãozinha de sempre quando acorda, ainda deitado na cama e aquela que vai dormir. Isso é uma ladainha, isso é reza rasa. Isso não é oração de verdade. Os discípulos, eles eram muito religiosos, mesmo antes de Jesus ter chamado eles ao ministério. Mas quando você vê em Mateus 6, os discípulos chegando para Jesus dizendo o seguinte, ensina a gente a orar. O que você acha que está por trás dessa pergunta? Porque as orações que eles faziam, em contraste com a comunhão de Cristo, eles entendiam, a gente não sabe orar. A gente não está orando de verdade. E Jesus, ao dar a oração do Pai Nosso como modelo, ele diz assim, vocês precisam evitar as vãs repetições. Você lembra disso? Vãs repetições? É a mesma ladainha de sempre? A mesma conversa mole de sempre? Oração de verdade é quando você fala com Deus a respeito das tuas coisas. A comunhão com Deus é você falando com Deus a respeito das tuas coisas. Você precisa fazer essa terapia. Nessas orações, você coloca a sua mente em um dia, Deus organiza os teus sentimentos. Essas orações, elas precisam deixar o ar de formalidade. A oração que a gente faz de intercessão aqui no Sábado pela Manhã não é a oração mais especial da semana. Não é a melhor e mais importante oração da semana. A oração mais importante da semana é quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta. Essa é a oração mais importante. Isso é a oração de verdade. É quando você abre o seu coração a Deus como se Ele fosse o teu amigo. Quando você tira as tuas sandálias, você se aproxima dEle para você falar a respeito das tuas coisas. Não porque Ele não saiba, não porque Ele não conheça, não porque Ele não entenda. Então por que cargas d'água você tem que falar? Porque algo acontece em você quando você fala. E nós vivemos num contexto espiritual, tudo à nossa volta é espiritual. Não há compartimentos não espirituais na nossa vida. E quando nós oramos, nós mudamos as peças do tabuleiro no mundo espiritual. E por isso a Bíblia diz assim, ore pelos teus inimigos e por aqueles que te perseguem. Sabe por quê? Porque algo acontece em você quando você ora por aqueles que você não vai com a cara. Eu não suporto fulano. Você precisa orar por ele. E algo vai acontecer em você. É por isso que o cristianismo é tão radical, porque ele diz, ame o seu inimigo e ore por ele. Porque algo acontece quando você vai diante do onipotente, do governador do universo, e você apresenta fulano, beltrano e ciclano diante do poderoso. Quando você ora e intercede, algo acontece. Sabe por que algo acontece? Porque existem limites no mundo espiritual, limites que o próprio Deus respeita, e quando você usa a sua liberdade para orar por alguém que você não gosta, algo acontece no mundo espiritual, e Deus é como se ele fosse, entre aspas, autorizado a atuar de uma forma que se não houvesse oração, ele não atuaria. Percebe? Deixar de orar é um sintoma de apostasia. Quando você ora, Deus confronta você da forma que só Ele sabe fazer. É tão bom orar a Deus, confiando de que Ele tem interesse pelo nosso bem-estar. Eu conto uma experiência. Eu estava numa reunião, uma vez em Brasília, com uma equipe administrativa que dirige os esforços da igreja lá. Nós tínhamos um problema para resolver. Era uma questão meio complicada, a gente estava batendo cabeça já fazia ali 1 hora. Pelo menos ali uma dezena de pessoas em volta de uma mesa. Difícil. Eu nem lembro qual é o problema, eu sei que era difícil. Mas lá pelas tantas, um colega meu deu uma ideia. A ideia foi tão boa. A ideia foi tão extraordinária. Ele conseguiu achar uma solução. E quando ele deu a ideia, ele não tinha nem terminado de falar.
no meu coração eu lamentei que a ideia não tinha sido minha. Eu fiquei chateado que a ideia não era minha. Agora você imagina a cena. 10 pessoas em volta de uma mesa, quebrando a cabeça para resolver um problema. Alguém traz a solução e uma das pessoas que está ali, dentro do seu coração, naquele momento, sente os efeitos do pecado de um coração estragado. E sem que ninguém soubesse, naquele momento, eu senti o meu coração invadido por sentimentos nada santificados. E eu orei a Deus ali com os olhos abertos, enquanto a reunião estava acontecendo. Isso foi tudo num lapso de segundo, menos de 1 minuto. Tudo isso aconteceu. E eu disse a Deus, me perdoa, Senhor, por eu lamentar na minha vaidade de que a ideia não fosse a minha. Orar a Deus no dia a dia, com olhos abertos, no meio de qualquer situação trivial da vida. É daí que brota o poder para que Deus possa transformar esse nosso coração corrupto que é. Você percebe? Deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, são sintomas claros da apostasia. Mas agora você tem questões que extrapolam das camadas mais íntimas da sua comunhão com Deus. Terceiro passo, terceiro sintoma da apostasia, depois de deixar de ler a Bíblia, depois de deixar de orar, é que você passa a ter menos interesse pelas coisas da igreja. As coisas da igreja passam a ser mais chatas. É a mesma coisa de sempre, mesma música de sempre, mesmo culto de sempre, mesma coisa de sempre. Chato, não tenho mais interesse. Não me atrai mais, não me representa mais, não atende mais às minhas necessidades. Isso é um sintoma de apostasia, que ele não acontece quando os 2 primeiros eles são atendidos. É inevitável que, deixando de ler a Bíblia, deixando de orar, você perca interesse pela igreja. É inevitável. E é o passo seguinte. Não tem como. Uma pessoa que ora e lê a Bíblia, ela vai olhar a igreja com outros olhos e vai se envolver com a igreja de uma outra forma. O interesse, a perda do interesse pelas coisas da igreja é seguido ou sucede a perda do tempo de Bíblia e de oração. Aí você vem o quarto sintoma. Você passa a gastar mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas da igreja. Você passa a gastar mais tempo com as coisas do mundo e com os amigos do mundo, com a rotina do mundo, do que com a rotina da igreja. É um passo. Eu disse a você, a apostasia não é jogar-se do precipício, mas é fazer uma trilha lá para o fundo do vale. E um passo após o outro vai sendo dado. E o tempo que eu gasto mais com as coisas do presente século do que com as coisas do futuro século, indicam que eu estou num caminho de apostasia e agora já a passos acelerados. O que me leva ao quinto sintoma. Eu começo não apenas a não ter na minha rotina elementos espirituais, mas começo a evitar a espiritualidade. Não é que eu deixei apenas de ler a Bíblia e de orar, é que agora eu passo a evitar os ambientes onde estes elementos eles são utilizados. Me incomoda esse negócio agora de Bíblia e de religião e de igreja e de oração. Já há um conflito com a minha natureza. Não é que eu perdi o interesse, eu agora estou evitando porque me incomoda. Ir a um culto da igreja ou participar de uma atividade da igreja já é uma coisa incômoda para mim. Não é que eu estou me sentindo fraco, é que já está me incomodando. Eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de orar, as minhas orações ficam superficiais, eu perco o interesse pelas coisas da igreja, eu gasto mais tempo com as coisas do mundo e agora eu passo a evitar a espiritualidade, eu passo a evitar lugares espirituais, eu passo a evitar pessoas espirituais, eu passo a evitar conversas espirituais, porque agora já me incomoda. A carne está muito mais forte do que o espírito. O que me leva ao sexto passo.
eu agora preciso eleger um culpado. Faz parte da apostasia. Você querer rachar a culpa do teu afastamento. Não me deram oportunidade na comissão de nomeações. Não me consultaram naquele projeto que eles resolveram fazer. Não me deram a devida atenção quando eu fui à igreja. Ignoraram o que eu tinha a dizer sobre aquele determinado assunto. O pastor não me visitou no momento em que eu mais precisei dele. Nenhum ancião ligou para mim quando perdi meu esposo ou quando eu fiquei doente. Nós rachamos a conta do nosso afastamento e começamos a eleger um culpado. Nós assumimos uma postura de vítimas, de ofendidos. Nós racionalizamos o nosso afastamento e nós achamos um culpado para ele. Sétimo e último sintoma é que depois de ler a Bíblia, deixar de orar, perder o interesse pelas coisas da igreja, gastar mais tempo com as coisas do mundo, evitar a espiritualidade e eleger um culpado, nós agora passamos a proibir as pessoas de falar com a gente sobre Deus ou sobre a igreja. Quer me visitar? Me visita, mas não fala comigo sobre igreja e nem sobre Deus. Eu não quero falar sobre esse assunto. É possível que enquanto eu estou falando, a sua mente tenha levado você a lugares, a momentos, a episódios da sua própria caminhada. Ou quem sabe você tenha lembrado de alguém que viveu esses passos, que experimentou essa sequência descrita aqui. Mas é possível também que você tenha se colocado, eu estou mais ou menos nesse estágio. Você sabe, quando você vai a um hospital porque você está com dores, você está com algum desconforto, você entra num consultório de um médico, existem várias formas de você chegar num diagnóstico. Existe o exame clínico e existem outros exames um pouco mais profundos. Exames de imagem, exames de contraste, exames laboratoriais. Existem coisas que um especialista, ao olhar para você, ao medir e aferir algumas medidas, ele consegue já determinar algum risco iminente, é nítido. A oxigenação, batimento cardíaco, pressão arterial, pupila dilatando, uma série de coisas, dormência. Isso é um exame clínico, é fácil, você consegue detectar facilmente. Mas existem coisas que você não consegue fazer assim. Então você faz uma coleta de sangue e você faz um pedido para o laboratório para você medir vários outros índices. E algumas coisas você descobre fazendo o quê? Você descobre fazendo uma tomografia computadorizada, um raio-x. E às vezes, para se chegar a um diagnóstico, você precisa abrir o paciente, tirar de lá algum tecido ou parte e fazer um exame especial. Você percebe? Agora, a minha pergunta, você vai a um hospital porque você tem dores, você tem desconforto, você quer que o médico minta para você? Você quer que o médico trate você como um coleguinha, um amiguinho, dizendo e diga para você, não, fica tranquilo, tudo vai ficar bem. Você está sofrendo, você está em agonia, você quer um Tilenol, você quer um paracetamol para driblar, ou para tentar driblar a tua dor, ou você quer resolver o problema? Às vezes as pessoas vêm à igreja, porque a igreja é um grande hospital, mas elas se sentem ofendidas quando é feito um diagnóstico. E sabe como é feito um diagnóstico? Um diagnóstico ele é feito em vários níveis, mas passa pela confrontação do Espírito de Deus e pela sua palavra. Mas nós vivemos hoje um cristianismo diluído, aguado, açucarado, onde o que as pessoas querem é ir para um culto no final de semana e elas querem ser embaladas, elas querem ser aceitas, conduzidas. Elas querem ficar confortáveis com a vida que elas têm e elas querem sair dali quase que anestesiadas para mais uma semana de desafios, para enfrentar suas crises e vencer os seus problemas. Elas não querem que alguém as diga que elas são pecadoras e que precisam de arrependimento. Elas não querem que alguém diga que elas têm um câncer em fase terminal e que, a menos que algo seja feito radicalmente, elas vão perecer. Às vezes o papel do pregador
é apresentar os índices para que um diagnóstico seja feito. A minha pergunta: onde você está? Em que pé está a sua vida? Porque se você anda trilhando o caminho da apostasia, a crise que vem, que está diante de nós, ela é iminente. Tudo que for para ser sacudido, será sacudido. E a gente não vai aguentar o tranco, a menos que a gente esteja vivendo aquilo que a gente precisa viver. Única e exclusivamente pela graça e pelo poder de Deus. Só que essa graça e poder de Deus operam na vida daquele que admite a sua condição. Aquele que abre o envelope do diagnóstico e é confrontado, e aquele que diz assim: eu preciso de ajuda. Deus é um Deus tão gentil que Ele vai respeitar a sua vontade, mesmo que a sua vontade seja rejeitá-lo. Deus é um Deus tão gentil que Ele não vai operar na sua vida a menos que você permita que Ele faça isso. Pois bem, você foi avisado. Nós aqui hoje entendemos vários elementos que podem indicar uma descida rumo à destruição. A minha pergunta: o que você vai fazer com isso? Como você vai administrar o aviso que você recebeu hoje pela manhã? O último texto que eu queria ler com você está em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vou chamar a sua atenção para os versos 3 e 4, que na minha versão eu leio assim: que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Observe agora. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e de nosso Pai. Outras versões: para nos desarraigar deste século. Deus entregou o seu Filho para nos livrar deste mundo mau, do presente século. Tudo foi feito, tudo que deveria ser feito foi feito, para nos dar condições de sobrevivermos e chegarmos em pé no grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Minha pergunta: você vai ficar pelo caminho? Você vai jogar a toalha, desistindo, ficando pelo caminho? Nós estamos vivendo num contexto de muita pressão, de muita distração. Nunca na história da humanidade nós tivemos que enfrentar coisas e tendo que lidar com coisas que nós estamos lidando agora. Mas a pergunta que fica é: dentro de você ainda há o desejo de você encontrar-se com o seu Senhor? Dentro de você ainda há o desejo de aprender a amar esse Deus e obedecer e respeitar a sua vontade, viver de acordo com a sua vontade? Dentro de você ainda há o desejo de você morar com Deus e que no futuro século você herde aquilo que Ele disse que nos daria? Se há esse desejo, se essa é a vontade, se você percebe que você foi confrontado de alguma maneira aqui para reverter essa descida de apostasia, eu queria orar por você. Eu queria pedir para que Deus ajudasse você. Então eu vou orar. E se esse for o seu desejo, se no meio da oração você entender que a mensagem de hoje foi para você, eu queria que você se colocasse em pé
depois que eu começasse a orar, e que no meio dessa oração você, unido a mim, pudesse dizer a Deus: me ajuda. Eu não quero ficar pelo meio do caminho. Eu não quero me perder. O sacrifício foi feito, o preço foi pago, o resgate foi garantido. Mas o poder do Evangelho, da graça e do sangue de Cristo, esse poder não apenas nos dá condições de sermos salvos, mas de vivermos como salvos. Se esse é o teu desejo, você já sabe o que precisa fazer. Feche os seus olhos. Pai amado, nós nos colocamos humildemente diante da tua face nessa hora. Porque nós temos nos distraído, e semelhante a Demas, alguns de nós amado mais o presente século, a ponto de abandonar a fé e o caminho da verdade e o caminho da justiça. Por favor, Pai, em tua misericórdia nos ajuda. Nós precisamos ter um apego maior com o Senhor, uma dependência maior com o Senhor. Então nesse momento, nós reconhecemos a nossa necessidade, nós nos submetemos ao diagnóstico e nós entendemos que há uma mudança a ser feita. Só que ela não pode ser feita pelas nossas próprias forças. A nossa vontade fraca precisa ser exercida, mas somente pela tua graça, operando em nós, seremos capazes de voltar para o trilho correto, voltar para o teu caminho, e estar em harmonia com a tua vontade. Olha para essa igreja, Senhor, por favor, olha para esse lugar, para estas pessoas que são chamadas pelo teu nome, e por favor os ajude a manter-se em pé, firmes e fiéis, até o retorno do nosso Senhor. Nós precisamos aprender a ter comunhão contigo. E nós precisamos aprender a te amar e a confiar em ti. Ouve, por favor, a nossa oração e nos atende para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.